Olá, meus amigos. Hoje eu quero fazer uma reflexão que um amigo nosso aqui da nossa rede social, o Lucas, quero mandar um grande abraço para o nosso irmão Lucas Lima Silva, que nos assiste, nos apoia, e hoje ele escolheu o tema da nossa reflexão. E ele falou assim: irmão Zaqueu, gostaria que fizesse um tema: como devemos pregar o Evangelho. Como é que nós devemos pregar o Evangelho? E aí eu fiquei pensando, falei, interessante isso, né? Como que nós devemos pregar o Evangelho? Como que nós devemos abordar as pessoas para levar o Evangelho? Em primeiro lugar, pregar o Evangelho é um mandamento que nosso Salvador deu para todos nós, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, né? E ele deu esse mandamento. E tem outro texto da palavra, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que é um mandamento também, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Isso aqui foi o apóstolo Paulo que escreveu para Timóteo, que foi um filho na fé dele. E as escrituras inteiras está cheia de mandamentos para nós anunciarmos o caminho. No Velho Testamento também tem, lá no livro de Ezequiel, a palavra de Deus fala que se eu ver o ímpio na sua maldade e eu não advertir ele, o sangue dele vai ser cobrado de nós. Mas também existe um outro texto da palavra que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 6, que diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Então, esse texto aqui está dizendo que nós devemos ser criteriosos quando nós vamos pregar o Evangelho, levar as boas novas. Eu tenho por base um texto bem interessante que se encontra em 1 João capítulo 4 e o versículo 6. E esse texto aqui eu tenho ele por base na minha vida, porque esse é um texto que vai nos ajudar muito você levar as boas novas do Evangelho, que diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 6: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Agora a questão é: quem é que convence o homem do pecado? Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Porque quando nós vamos levar a palavra, nós estamos jogando a semente. Quem vai fazer brotar é o Espírito Santo. E esse texto está dizendo que eu devo prestar atenção, que quando eu for falar, quando Deus está agindo na pessoa, tem dois espíritos ali. Se a pessoa que conhece a Deus, ele for uma pessoa escolhida por Deus, ele vai nos ouvir. E aquele que não é de Deus não vai nos ouvir. E aí vai ter um espírito do erro operando naquela pessoa. Eu já conversei com pastores que eu percebi o espírito do erro operando nele. Eu já conversei com pessoas que não tinham contato com a palavra e eu vi o espírito da verdade operando na pessoa também. Então, meu irmão, você que quer pregar o Evangelho, você quer levar o Evangelho, se você tiver o Espírito Santo, você tem que ser dirigido por ele. Nós devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus.
Porque o apóstolo Paulo, certa vez, ele tinha a intenção de ir pregar numa cidade, mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo impediu dele ir para lá. Então, nesse caso, quando nós vamos pregar o Evangelho, você tem que pedir orientação a Deus, porque você está semeando no mundo espiritual. Agora, tem pessoas que começam a jogar as pérolas de grande valor. Qual é a pérola de grande valor? É aquela que o Senhor Jesus falou da parábola, que nós largamos tudo e temos a pérola de grande valor. E às vezes você fica perdendo precioso tempo explicando as coisas de Deus, e a pessoa está com o espírito do erro ali, e ela não quer nada, só vai gerar discussão. Então a palavra de Deus fala que você não deve fazer isso. Você tem que ter o discernimento. Certa vez nós estávamos numa cidade, e aí eu comentei, falei, essa cidade aqui, quando nós sairmos daqui, nós vamos sacudir o pó dos nossos pés contra ela, porque são apenas pouquíssimas pessoas ouviram a palavra, e não adiantava nós ficar falando, porque eles não aceitavam. E o Senhor Jesus mesmo falou, olha, você vai numa cidade, observe se aquela cidade é digna. Se não for digna, vai para outra. E às vezes eu vejo pessoas barateando o Evangelho. Barateando o Evangelho de qualquer forma. Eu sou contra isso. Então, meu irmão, minha irmã que está ouvindo esse vídeo, o Espírito Santo, ele vai mostrar, ele vai nos impulsionar quando você deve abrir a boca, quando você deve levar a mensagem do Evangelho. E quando ele tocar no seu coração, você está com uma intenção. Por exemplo, você vai em um determinado local, e aí você pergunta, Senhor, devo falar aqui? É um momento certo? E ele vai te orientar. Eu costumo fazer isso, às vezes aqui na internet, e você tem que usar todos os meios, meu irmão, de pregar o Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, insta a tempo e fora de tempo. Por exemplo, eu aqui estou pregando o Evangelho, eu encontro pessoas que xingam, que não aceita, também encontro pessoas que aceitam. Então, o irmão tem que aproveitar o tempo, as oportunidades que aparecem, porque a palavra de Deus fala que nós vamos ser cobrados. Por exemplo, no seio da nossa família, qual é a melhor maneira de pregar o Evangelho? É eu ficar falando? Não, eles nem vão nos ouvir. Para nós pegar o Evangelho no meio da nossa família, é com o nosso procedimento, com o nosso modo de agir. Por isso que lá em Pedro, a palavra de Deus fala, olha, vocês mulheres, se você quiser ganhar o seu marido, não é falando não, é mostrando o vosso honesto comportamento, e você vai ganhar ele. Então tem momento da pregação do Evangelho que nós devemos usar nossas armas, são os testemunhos. O testemunho é um forte aliado da pregação do Evangelho, a minha vida. Em outros momentos você tem que abrir a boca, outros momentos você tem que ficar calado. Isso é pregar o Evangelho, porque todo crente ele deve pregar o Evangelho a todo momento. As pessoas pensam, mas como pregar a todo momento? Tem momento que eu tenho que abrir minha boca, é um momento. Tem outro momento que eu tenho que me portar como um verdadeiro imitador de Jesus Cristo. E isso que ele vai ver em nós. Ele tanto vai ver Jesus através das palavras, dependendo do momento, mas também ele vai ver Jesus na sua vida. Isso é pregar o Evangelho. Por isso que a palavra de Deus fala, quer bebais, quer comais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, meu irmão, o momento é todo o momento. Por isso que nós devemos ter sabedoria, E no meio da família, as pessoas, quando se convertem, querem falar, querem induzir as pessoas
mas a melhor pregação que tem no seio da família é suas atitudes. Na minha família aconteceu isso. Eu era a ovelha negra da família. Quando eu me converti, todo mundo falou: não sei não, estou desconfiado. E eu fiquei quieto, não fiquei pregando, não fiquei tentando convencer. Eu falei: eu vou pregar com a minha vida. Depois de um tempo que eles viram que a minha vida teve mudança, e aí eu entrei com a palavra. Aí eu comecei a falar. Mas primeiramente, o que atraiu eles foi o meu novo nascimento, foi o meu comportamento. Então, meu irmão, minha amiga que está vendo esse vídeo, você tem que pedir direção a Deus. E muitos crentes, muitos servos de Deus não têm direção. Fala em horas que não é para falar. Joga pérolas aos porcos e depois elas se voltam e despedaçam a pessoa. O que é despedaçar? Se voltam, vos despedaçam. E vai ferir você, o teu sentimento. Você vai ficar triste, você vai ficar chateado. É isso. Certa vez eu caí numa besteira, já falei num vídeo, de falar para uma pessoa que se dizia convertida: olha, eu sinto falta de conversar com pessoas crescidas espiritualmente, porque tem verdades espirituais que eu não tenho coragem de falar para muitas pessoas, porque eles vão se escandalizar, eles são crianças, são bebês. E aí ele começou a insistir: fala para mim, conta que você sabe de verdades espirituais. E eu fui falar. E eu acabei jogando pérolas aos porcos, porque tanto ele ficou decepcionado, porque ele não valorizou as pérolas, né? E eu fiquei mais ainda. Aí eu me lembrei claramente desse texto. Falei: eu não deveria ter feito isso. Joguei pérolas aos porcos, porque ele falou: é isso, que é isso, não tem nada a ver, não sei o que. E aí eu fiquei chateado, fiquei despedaçado por dentro, como diz o texto, né? Dilacerado. Então, meu irmão, eu aconselho você seguir esse raciocínio que é dentro da palavra, que eu tirei isso aqui de dentro da palavra. Não é meu raciocínio, é o raciocínio da palavra, porque há momento para tudo. Por isso que a palavra de Deus ela é completa, por isso que há necessidade de você ler ela inteira. Por isso que o livro de Eclesiastes fala que há tempo para tudo, né? E nós temos exemplos de pessoas que ficaram caladas quando tinha que ficar calado, e falaram quando tinha que falar. Então, no momento oportuno, se você estiver firmado na videira verdadeira, Ele vai te dar o sinal que você deva falar. Também Ele vai te dar o sinal que você deve ficar calado. Eu gostaria que vocês que estão assistindo o nosso vídeo pensassem nisso.